Fala rapaziada, um vídeo rápido e o vídeo de hoje é sobre o setor bancário. A gente vai dar sequência na carteira de dividendos, tem anúncio de pagamentos que ainda dá tempo de vocês participarem e receberem, e a gente vai falar também um pouco do Banco do Brasil, fazer cálculos, olhar para os dividendos e calcular toda a perspectiva para a ação do banco. Bom, antes da gente começar, um comentário e lembrete rápido é que o Santander ele anunciou mais um provento e apesar dele não ser a escolha preferida do setor, é um valor de 2 bilhões de reais. E a Datacom ela ainda está aberta e ainda dá tempo de você participar e receber, tá bom? Então, resumo para essa semana, o valor líquido ele é de 21 centavos para ação ordinária, 23 centavos para preferencial e no caso de SAMB 11, as units, né, que são a soma de uma ordinária e uma preferencial, o valor é de 44 centavos por ação. E nos três casos, a remuneração pro sócio é de 1,3%. E a Datacom é no dia 20 do 1, então terça-feira agora, aquele investidor que dormir comprado de terça para quarta-feira, ele já vai garantir o pagamento que já deve acontecer já no dia 5 do próximo mês. Bom, além disso, falar das melhores ações dos setores mais perenes para quem busca uma carteira remunerada e vale também a gente comentar também aquelas que foram as maiores pagadoras ao longo de 2025. Então, toda essa lista existe um domínio do setor financeiro, então a Vale ela ocupa a primeira posição, depois o Itaú com quase 16 bilhões de reais, aqui faltou também o Bradesco, tá? Que já anunciou referente ao ano fiscal de 2025 quase 15 bilhões de reais. O que acontece é que o Bradesco ele sempre joga para frente, então janeiro agora, por exemplo, ele vai pagar um grande valor, inclusive é o maior provento, um recorde para minha carteira, tá? E fica aqui o primeiro convite para que você faça parte da comunidade, para você ter acesso à minha carteira, toda a movimentação, fora toda a estratégia de investimentos e o gerenciamento de risco também, em cima de centenas de ações da Bolsa. Depois vem a Ambev com 13 bilhões, Petrobras, Itaúsa, terceira empresa inclusive do setor financeiro, Eletrobras, VEG, daí sim aparece a Petrobras, que nos últimos anos foi a empresa que mais distribuiu dividendos, BB Seguridade, Redditor, TIM e a Caixa Seguridade. Então, levando em conta essas empresas, o setor bancário financeiro ele tem 5 empresas, praticamente a metade das maiores pagadoras da Bolsa. Daí, além disso, a gente vai estudar também um pouco 8 ações que são de setores perenes, aqueles setores mais seguros, mais previsíveis, para poder enfrentar 2026, que promete ter muita volatilidade. Aqui no comentário vá rápido, inclusive, essa palavra é a que mais eu estou me utilizando desde o final do ano passado. Então, 2026, o comportamento das ações ele deve ser muito volátil e, com isso, trazer boas oportunidades no meio desses setores, ainda receber bons proventos. Delas, mais uma vez, é a BB Seguridade. A gente viu nas últimas carteiras que ela sempre estava presente. Aqui eles esperam que ela pague um dividendo entre 9% até 12% esse ano. O preço teto é até de R$ 43. E no caso da seguradora, apesar de toda seguradora na questão operacional, então a parte de emissão de prêmios do rural, que é o carro-chefe, ela tem caído bastante. Uma queda da Selic, por exemplo, vai sim impactar o resultado. Para vocês terem ideia, a cada 1% que sai da Selic, são mais ou menos aí 300 milhões que saem do resultado da seguradora. Só que ainda assim, olhando para o dividendo, a BB Seguridade ela virou uma tese quase de exclusivamente de pagamento. Ela não vai crescer, só que mantendo uma boa distribuição, ela vai sim se manter atrativa para o investidor que busca a renda passiva. Bom, a próxima da lista é mais uma seguradora, a Caixa Seguridade, um dividendo esperado de até 8,6% e para isso o investidor teria que pagar um preço entre 15 e 19 reais e a Caixa Seguridade ela talvez seja de todo o setor de seguro aquela que tem mais previsibilidade. A tese mais robusta é da Caixa Seguridade. O Brasil ele tem um déficit imobiliário muito alto, só para vocês terem noção, mesmo que no ciclo de aperto monetário, então a Selic está muito alta, as vendas de imóveis elas continuam aquecidas, o que deveria acontecer o contrário, financiamento fica caro, mercado imobiliário ele geralmente desaquece, só que mesmo com juros nas alturas e a taxa Selic lá em cima, o setor ele continua aquecido e a tese de longo prazo ela favorece a Caixa Seguridade, tá? Então ela tem contratos longos, ela é uma boa pagadora de dividendos e tudo isso explica esse prêmio que existe em cima da Caixa Seguridade. Ela é negociada hoje a 11 vezes o lucro, a BB Seguridade é negociada a quase 8 vezes o lucro, só que o modelo de negócios ele é diferente e a taxa de crescimento ela também é diferente. A Caixa Seguridade ela desacelerou em algumas linhas, só que no negócio principal, que é o imobiliário residencial, ela continua crescendo acima de 10% ao ano.
Então, no comentário que vale a pena levar em consideração, quem tem BB Seguridade e às vezes fica em dúvida se escolhe uma ou outra, o momento agora ele mostra como às vezes elas podem se combinar. O momento de dificuldade de uma, a outra atua no setor totalmente diferente. Ela pode sustentar crescimento, pode sustentar pagamentos de dividendos, então talvez não seja uma má ideia ter as duas ações em carteira. Bom, a próxima da lista é a Eletrobras, com dividendo esperado entre 9 até 10% para o investidor. No caso dela, ela tem ganhado destaque no setor elétrico porque ela está se consolidando. Ela mudou política de pagamento de dividendos, mudou também recentemente a frequência desses pagamentos. Então, a Eletrobras ela busca a voltar a ser aquilo que ela já foi há mais de 10 anos atrás, só que agora privatizada, com mais eficiência e trazendo uma perspectiva muito melhor para o investidor. Depois da lista segue com Itaú, que tem uma perspectiva muito positiva e assim como a BB Seguridade, ela figura em praticamente todas as carteiras que a gente já estudou, só que tem também empresas como Copasa e a Sanepar, que ela vive um momento que talvez não deva favorecer o dividendo. A Sanepar, por exemplo, ela valorizou muito, trouxe um retorno através do ganho de capital, porém isso prejudicou um pouco a questão do dividendo. Já no caso da Copasa, o momento dela é de privatização. Então a cotação ela subiu, ela deixou de ser aquela ótima pagadora que ela já foi, só que o potencial ele é transferido. Então ela ganha um pouco mais de eficiência operacional, ela se torna mais rentável, então o retorno para o investidor ela também veio através da valorização. O que ganha destaque e faz sentido, olhando exclusivamente para dividendo, é o BMG. O mercado espera que ele pague 8,5% nesse ano, tem um preço teto de R$ 5,50, então tem uma margem de mais ou menos aí 10% com base na cotação atual, e deixando de lado vários pontos do banco que vão desde a gestão até o fato de não ter ação ordinária. Olhando para o pagamento de dividendos, o BMG ele sempre foi um bom pagador, então a remuneração atual está na casa de 11%, desde que ele veio ao mercado, sempre teve um bom pagamento, o payout se manteve, mesmo quando ele trouxe o resultado negativo, então ao longo desse ano ele deve se manter com um bom pagamento de proventos. Bom, e para a gente finalizar, vamos falar um pouco aqui agora do Banco do Brasil. O BTG ele trouxe um relatório muito completo em cima do banco, que vai desde o lucro, remuneração, até perspectiva de recuperação. A gente vai fazer alguns cálculos e entender o que o banco pode pagar e em que momento ele vai conseguir se recuperar. Então, para todo mundo que está preocupado, né, para quem é acionista do banco e para quem pretende investir no banco também, tem essa imagem muito interessante que o pessoal da Findox trouxe, que é a importância da mentalidade de longo prazo. Quem olha só para o momento atual, esse investidor ele normalmente vai deixar de investir, né? O Banco do Brasil ele vem de uma série de quedas consecutivas. Esse próximo balanço, a tendência é que ele seja mais um resultado ruim, só que o importante é sempre olhar para o longo prazo. O Banco do Brasil ele já retornou quase 9.000%. Isso daqui transforma R$ 1.000 em quase R$ 90.000 e ao longo do caminho esses tombos eles são algo normal. E tem uma outra montagem também aqui que eu sempre usei na comunidade, que mostra todas as outras quedas que o Banco do Brasil, então não é fora do comum, o Banco do Brasil tem uma queda na casa de 30%, tá? Que é essa queda atual. Só que ao longo da história, ele já teve quedas muito piores, tá? Em 2020 aqui, o banco caiu 46%, em 2019 o banco caiu 52%, lá naquela crise de 2015 e 2016, ele ficou com praticamente 3 anos para ter uma queda de 56%, e em 2008 ele também caiu mais de 50%. Então imagina, passar 3 anos consecutivos investindo, vendo o patrimônio cair, sem ter um retorno esperado, aí muita gente sai, não aguenta a pressão. Só que quem se sustenta, ele vai conseguir uma grande valorização no longo prazo. Essa mensagem ela é muito mais importante, talvez, para quem já está posicionado, né? Muita gente tem dúvida se vale a pena ou não se desfazer da posição. Porque quem está de fora, na verdade, tem um cenário mais confortável. O quarto trimestre está aí e caso a ação ela caia, esse investidor ele vai ter uma oportunidade melhor, mas para quem já está posicionado assim como eu, o histórico mostra que o Banco do Brasil ele já teve quedas quase 2 vezes maiores do que essa, mas ele sempre se recuperou e gerou valor sim para quem é sócio. Então o BTG ele trouxe aqui uma baixa visibilidade em cima dos próximos resultados. Eles realizaram uma reunião com a gestão do banco e a própria diretoria, eles não têm uma visão muito clara do que vai ser no primeiro semestre. Então por conta disso, o mercado agora espera que o Banco do Brasil ele só
só comece a mostrar resultado a partir do segundo semestre, que vai muito em linha também com aquilo que a gente sempre estudou, que a recuperação ela deve ser lenta, não vai ser aquela recuperação em V que o mercado espera, tá? E esse movimento ele vai ser muito parecido com aquilo que aconteceu com outros bancos, Santander e Bradesco, por exemplo. Eles caíram e levaram vários trimestres até eles apresentarem os primeiros sinais de recuperação. Agora, falando dos dividendos, o BTG ele espera que o banco ele mantenha esse payout próximo a 30%, o que faz muito sentido, né? Já que o momento ele é de dificuldade e o banco ele precisa preservar capital. Aqui, principalmente olhando para o regulatório, o capital principal, Basileia, todos eles precisam melhorar no Banco do Brasil. Então, não faria muito sentido, pelo menos agora, no primeiro semestre, o banco elevar e voltar a pagar 40% de payout. Então, com esse payout de 30%, olhando para um lucro que está dentro do guidance, na casa de 19 bilhões de reais, o valor que vai para o sócio ele é de 5,7 bilhões, o que bate, né, com a quantidade de ações em circulações, que também é de 5,7 bilhões. Isso dá aproximadamente aí um dividendo de R$ 1 por ação. E aí, com base na cotação atual, o dividendo para o sócio ele fica próximo a 5%. Então, a tendência é que ele pague entre 5% e 6% agora no primeiro semestre e caso ele melhore, o banco deve acelerar na segunda metade. Daí, falando aqui da expectativa para o quarto trimestre, o cenário ele não é totalmente negativo. O BTG ele traz o quarto trimestre que ele deve mostrar uma pequena melhora na comparação sequencial. Então, o que eles estão falando aqui? Que basicamente na comparação atual, o quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2025, a queda ainda vai ser muito forte. Eu estimo particularmente entre 40% e 50%, mas já na comparação trimestral, o terceiro trimestre de 2025 com o quarto trimestre de 2025, ele deve melhorar o consenso, ele aponta para um lucro de 4 bilhões. O que ele não vai atingir é aquela ideia lá de trás de um guidance de 21 bilhões, porque para isso o banco ele deveria ter um lucro na casa de 6 bilhões de reais. A gente finalizar, um comentário bem rapidinho aqui sobre o Banco Inter, que é uma ação pouco estudada. O investidor, ele geralmente deixa ele de lado e foca nos 4 bancões, só que ele costuma ser uma boa opção que corre por fora. O Banco Inter, ele consegue agora a licença para atuar nos Estados Unidos definitivamente como instituição bancária. Até agora, o que eles faziam era se utilizar de uma outra estrutura. Sem essa licença, para utilizar os parceiros, eles não conseguiam usar aquilo que ele tinha de capital para poder conseguir conceder cada vez mais créditos. E agora isso vai permitir que ele use todo esse depósito para poder crescer a carteira e continuar expandindo a operação, tá? O Banco Inter ele é um banco que pouca gente olha, só que ele acaba se tornando uma opção interessante, pelo menos para estudo, para conhecer, fora desse nicho dos bancões, aqueles bancos incumbentes, bancos maiores, e ele conseguiu crescer todos os resultados dele. Imagina agora que desde 2017, ano após ano, o Banco Inter ele conseguiu crescer a receita e já a partir de 2022 ele começou a trazer resultado. Então, o Banco Inter, o Nubank e outros bancos também digitais, por mais que eles não sejam das melhores opções, eles acabam sendo uma fuga, como é o caso, por exemplo, da CSN Mineração, CEMIN, que é uma mineração, né, uma opção da Vale, da Prio, a Brava, a PetroRecôncavo também, como opções, a Petrobras como única ação do setor. Então, o Banco Inter e até o Nubank, por mais que a cotação ela tenha subido muito, né? Talvez não faça sentido hoje, olhando para a margem, e do lado do investidor, o resultado ele segue melhorando, cotação no longo prazo, ela vai acompanhar o lucro, então vale a pena estudar e deixar separado para quem sabe lá na frente o mercado volte a trazer uma oportunidade. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa no comentário aí se vocês gostaram ou não, se são sócios do Banco do Brasil, do Santander ou de alguma outras dessas empresas que a gente estudou. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela para você poder estudar e se dedicar um pouco mais ao longo de 2026, tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.